Olá! Vamos para mais um bate-papo na nossa live, ajeitando aqui os controles. Me falem aí se a imagem tá boa, se o som tá bom. A luz às vezes incomoda um pouco, mas eu acho que tá tudo certo aqui. Vou aguardar meu convidado de hoje, o Sérgio Lisboa. Alguém que vai entrando aí, por favor, me fale se o som tá bom. Olá. A imagem tá boa, o som tá bom. Já estamos chegando no horário certinho para a gente começar a conversar hoje sobre a medicina chinesa. Temos muitos assuntos que envolvem esse conhecimento milenar, né? De mais de 5.000 anos, 6.000 anos. Nós vamos falar um pouco aqui hoje dessa história e que tem muito a acrescentar nos conhecimentos ocidentais, porque a gente fala da medicina chinesa e procura sempre contextualizar a nossa medicina ocidental, porque a nossa cultura, logicamente, é um pouco diferente, né? Ah, tá muito bom, né, mãe? Minha mãe já entrou aí. Tô aguardando o Sérgio chegar pra gente começar a nossa conversa aqui de hoje. Vamos ver se chega mais alguém. A medicina chinesa hoje faz parte... Vou tomar um pouquinho de água aqui. Um chazinho também, né? A medicina chinesa faz parte da base das explicações de todas as minhas reflexões sobre as doenças que afligem hoje as pessoas. No meu consultório, a gente sempre conversa sobre as possíveis causas e também o que levou o organismo a desenvolver aquela desarmonia. O Hélio entrando aí. Olá, mais gente. Então, enquanto as pessoas vão chegando, enquanto o Sérgio também não entra, eu estou falando aqui com vocês sobre o que hoje para mim é uma base muito importante para o entendimento das desarmonias e de todas as doenças que nos acometem no geral, né? Não só no nível mental, no nível emocional, no nível energético, no nível físico. Hoje a gente fala muito das doenças mentais, né? Como elas estão progredindo. E com certeza hoje a gente vai conversar também sobre isso aqui. Só estou aguardando o Sérgio se conectar. Ele estava se organizando, se preparando lá para a gente começar a nossa conversa aqui. Mas a medicina chinesa, ela consegue entrar na vida de cada um de nós de diversas formas. Mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido falar em acupuntura, ou que ela nunca tenha ouvido falar em ventosoterapia, que é uma outra técnica da medicina chinesa. A gente pode falar da alimentação, por exemplo. Os alimentos são usados como medicamento também, a gente já sabe disso. E na medicina chinesa, nós temos um conhecimento mais palpável de como eles podem ser empregados. Isso a gente chama de dietoterapia.
A dietoterapia é uma das técnicas, né, da medicina chinesa. A fitoterapia é outra técnica. A fitoterapia vai usar ervas e medicamentos, como se fosse a nossa fitoterapia aqui, só que com elementos, plantas, minerais lá da China. São manipulados dentro da cultura chinesa, são indicados também dentro de um conhecimento que é amparado por essa medicina, né? Que eu estava falando aqui para quem entrou agora e não pegou, que tem mais de 5.000 anos. Nós temos uma documentação muito antiga disso, e a gente sabe que muito dessa documentação se perdeu ao longo das guerras e outras revoluções que a gente teve aí. Então, utilizar os alimentos, utilizar a fitoterapia como ferramenta de uma medicina, para eles é uma coisa muito natural. E isso também pode entrar na nossa vida de uma forma facilitada, desde que a gente consiga um parâmetro com a nossa cultura, com os nossos hábitos, né? Eu sempre falo isso. A dietoterapia, usar os alimentos como medicamento, é muito eficaz, mas a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. Eu acho que a cultura chinesa hoje está sendo muito falada, muito discutida, até pelo momento que a gente está vivendo, né? Ela sempre trouxe muitas, vamos falar aqui, divergências, né? Quanto aos hábitos, principalmente. Mas não é isso que está em questão. É um conhecimento de características desses alimentos que a gente consegue, fazendo um paralelo com a nossa medicina ocidental, aproveitar dentro de um contexto que a gente tem resultados muito bons nas nossas doenças, nas nossas desarmonias, né? Vamos falar assim. Não é porque o chinês come coisas que a gente não come, ou que tem doenças e as outras coisas que a gente tem ouvido falar por aí, que a gente não vai se aproveitar desse conhecimento, que até hoje ainda funciona muito bem. Tô aguardando aqui, tô vendo várias pessoas dando tchauzinho aí, entrando, tô aguardando o Sérgio entrar. Não sei se ele tá tendo alguma dificuldade lá. Eu vou ver se eu consigo mandar um convite para ele aqui, mas eu preciso que ele entre primeiro. Bom, mas enquanto a gente não conversa a nossa conversa, né, com o nosso convidado, eu vou adiantando aqui como que é o meu dia a dia no consultório. Muitas pessoas me procuram para fazer acupuntura. Muitas pessoas já vêm formadas e já conhecem, já sabem como é, e chegam, né, marcam um horário e falam: eu vim fazer acupuntura porque eu acho que é a única coisa que vai me salvar agora. Ou, já tentei de tudo e nada deu certo. Ou uma amiga minha fez, ela tem dor na coluna e melhorou muito. Geralmente as pessoas procuram a acupuntura como, assim, já foram esclarecidas, né, com uma certeza muito grande de que vai ser realmente eficaz no caso dela. Mas eu acho que nós precisamos nos informar e passar essas informações, esclarecendo às outras pessoas como essa acupuntura, como essas técnicas da medicina chinesa podem atuar e ajudar na vida e no dia a dia de cada um. Porque o número de pessoas que ainda não têm contato com esse tipo de tratamento é muito grande. Mesmo hoje a gente sabendo que já existe a acupuntura no SUS, nos postos de saúde, isso na prática não funciona tão bem, né? Tão redondinho ainda. Mas a gente sabe que é mais acessível e está se tornando cada vez mais acessível. A gente aproveitar a acupuntura e aproveitar outras técnicas
não é mais uma coisa fora da realidade. E é importante trazer esse tipo de conversa, esse tipo de informação. E para vocês que estão aqui me assistindo, né? Tô aguardando o Sérgio, que deve estar com algum problema, alguma coisa, não sei o que, não consigo falar com ele daqui. Mas é muito importante para vocês que estão assistindo que levem um pouco de informação para aqueles que ainda não têm muito contato com esse tipo de medicina. Os conhecimentos da medicina chinesa podem e devem ajudar muito, principalmente nesse momento. O correto uso dos alimentos, a acupuntura, a gente precisa de um contato, né? A gente precisa das agulhas. O que é a puntura? A puntura é a gente usar a agulha para estimular um ponto de acupuntura. Então, existem muitas pessoas que falam na acupuntura sem agulhas. Na verdade, punturar é necessário que tenha agulha sim, mas a gente fala acupuntura sem agulhas para que haja um entendimento melhor, né, do tipo de tratamento que vai ser feito, porque logo em seguida a gente precisa explicar. Eu não vou usar agulhas, mas eu vou estimular o ponto com algum outro, com alguma outra, por exemplo, sementinhas ou com laser, né, que eu uso bastante lá no consultório também. Muitas pessoas não suportam a agulha, têm fobia, outros não se sentem confortáveis. Tem alguma história, que eu tomei uma injeção quando eu era criança, ou que o dentista me aplicou uma anestesia, então, o exame de sangue, quando eu vou fazer o exame de sangue, eu passo mal. Então, muitas pessoas têm esse receio e não querem fazer com agulha, mas mesmo assim, a gente pode usar o conhecimento e a técnica da acupuntura estimulando os pontos de outras formas. Eu uso bastante o laser no consultório, mas eu uso também muitos cristais radiônicos, que são esferinhas de cristal que são programadas pela física quântica para trabalhar os pontos de acupuntura. Então, eu não tenho que necessariamente estimular com agulha, fincar a agulha, né? Como o pessoal fala, mas você vai mexer de agulha, vai fincar a agulha em mim? Não necessariamente. O resultado com a puntura, né, com a colocação de agulha, é um resultado excelente, muito bom, mas não quer dizer que tenha que ser só com agulha. Nesse momento que a gente precisa tanto de aumento da imunidade, que a gente precisa tanto de um equilíbrio geral da mente, né, principalmente com o corpo, a acupuntura entra muito bem nesse aspecto, ajuda muito. O grande problema agora é o deslocamento até o consultório. Ou eu preciso ir até a pessoa precisa vir até mim. Tomando os devidos cuidados, isso não é impossível. Se você toma os seus cuidados para sair de casa, se você se protege, se você sabe os hábitos de higiene, né? Você vai encostar em algum lugar, você vai se contaminar, vai lavar as mãos, vai usar água e sabão pelo menos, ou não sendo possível lavar as mãos, vou usar o álcool em gel. Muito bem, até chegar ao consultório, você se proteger, eu me proteger, a gente entrar num ambiente que é totalmente limpo, todos os equipamentos higienizados, esterilizados, principalmente porque o meu consultório é um consultório odontológico, então a biossegurança ela já é muito normal ali dentro, né? E a gente tendo lá dentro do consultório essa proteção, a gente pode e deve muito bem aproveitar sim dessa ferramenta que traz um resultado fantástico e um resultado notável assim que você termina a sessão. A acupuntura hoje faz parte da maioria dos meus atendimentos. Se a pessoa me procura por outro motivo, muitas vezes eu falando para ela sobre a medicina chinesa, ela acaba optando também por esse tipo de abordagem. Que não seja a puntura do corpo, a gente usa também os pontos da orelha, a gente tem um mapa na orelha onde a gente consegue acessar
todas as partes do nosso corpo. Todos os órgãos é possível que a gente acesse, que a gente tenha uma estimulação deles através da orelha. Na orelha, nós temos um mapa desenhado já por alguns profissionais. O primeiro deles foi um francês, que descobriu por acaso numa assistente, com uma assistente dele, e estava ali no dia a dia. Ele era médico e ela, auxiliando nos tratamentos dos doentes, ela comentou com ele que lá na terra dela se tratava aquela dor estimulando um pontinho da orelha. E aquele médico muito curioso, fazendo o tratamento sempre de todas as pessoas ali com muito cuidado, com muito amor, querendo o melhor para aquelas pessoas, falou assim: mas como assim? Ficou curioso, falou: mas como assim? Estimulando a orelha, o que tem a ver a orelha com a dor na perna? Ah, não, porque lá na minha terra a gente faz assim. E ela, vindo da China, conhecia e sabia que no dia a dia até crianças faziam auriculoterapia, faziam acupuntura pela orelha, que é uma coisa muito comum, já desde sempre. Como se fosse aqui pra gente um tratamento caseiro, tomar um chá. Para eles lá era muito comum, sempre foi muito comum estimular pontos na orelha para tratar. Então esse médico francês, muito interessado, foi pesquisar e acabou desenvolvendo um mapa com todos os pontos que se associam aos órgãos internos. Bom, o que isso trouxe para a gente? Para que isso serviu? Serviu para que a gente pudesse aprender a acessar esses órgãos e tratar esses órgãos sem ter que ter ido lá na China estudar, por exemplo, sem ter que ter convivido e nascido lá. A medicina chinesa, ela foi levada para o mundo, ela foi trazida para o mundo inteiro, ela foi levada para os Estados Unidos e outras pessoas, não chineses, vamos falar assim, outras pessoas que foram tendo contato, outros médicos foram desenvolvendo métodos para que facilitasse o nosso entendimento dentro da cultura ocidental, por exemplo. Porque muitos conceitos, quando a gente está estudando lá no IMAN, estou aguardando o Sérgio entrar, parece que, não sei se ele está com algum problema, vou até dar uma olhadinha aqui, se ele fez algum contato. Vou fazer uma pausazinha rapidinho aqui, só para eu ver se... ele tá tendo algum problema aqui para acessar o meu Instagram. Não sei, a gente não sabe o que tá acontecendo. O Sérgio tá lá, diz que já tentou entrar e não consegue não. Vamos ver se é algum problema da internet. Eu tô vendo que tem bastante carinhas, bastante pessoas aí acessando, não sei o que está acontecendo com ele não. Ah, muito bem. Agora sim. Vamos ver. Agora vamos ver aqui se eu consigo trazer esse moço. Acho que agora vai dar certo. Eu tô aqui falando sozinha. Tô falando com vocês, mas ninguém manda nenhuma pergunta. Muito bom! Conseguiu, finalmente! Tô aqui falando sozinho, igual um papagaio aqui, Mentira! adiantando. É Que porque bom! A gente nós tem essas ficamos coisas, aqui, né? a gente ficou aqui na tecnologia com uma série de coisas acontecendo, e aí eu estava no Doutor Elizabeth e não estava no Doutor Elizabeth Patrícia, enfim. Muito bem, muito Agora bem. sim. Você me Então, viu vou bem? deixar que você se apresente, mas eu estava adiantando a conversa aqui um pouquinho. Pode ajustar sua câmera para aparecer um pouco mais seu rosto? Sim. Tá? Eu falei um pouquinho aqui da medicina chinesa, mas lógico que a gente vai conversar muito mais sobre isso. E assim, uma pessoa maravilhosa que eu não podia deixar de convidá-lo,
né? E estou muito feliz, muito satisfeita, muito agradecida de você ter aceitado o meu convite, ter me encaixado um horário aí na sua agenda tão cheio de compromissos. E a gente sabe como que é corrido isso, mas as pessoas que estão assistindo não imaginam o quanto é difícil para a gente ajustar os horários com esse moço, né? Desse currículo extenso, dessa, né, de tantas atividades, tantos requisitos aí que as pessoas estão sempre em busca de uma ajuda, de uma aula, de um paciente buscando um psicanalista, né? Então, um profissional com um olhar tão completo do todo e com um conhecimento tão grande, para mim, um exemplo hoje, a minha referência na medicina chinesa hoje aqui em Belo Horizonte, meu professor sempre, eterno professor, né? Que eu vou recorrer sempre. Oh, Então, meu. mas é um exemplo mesmo, não estou exagerando, não. Quem conhece aí sabe que eu estou falando a verdade, né? Olha aí, ó, é muito competente. Alguém já está comentando embaixo aí. Então, eu não podia deixar de fora a medicina chinesa dentro dessas conversas, as lives que eu tenho trazido para ajudar um pouco, para contribuir um pouco nesse momento. E justamente estava falando agora da importância da acupuntura, né? Dificulta um pouco hoje a gente trazer a acupuntura para as pessoas, mas usar esse conhecimento, associar isso ao que a gente está passando, ao que a gente tem, né? E não só isso, eu fiquei pensando muito também que era na importância da sua participação aqui pelo seu grande conhecimento da medicina ocidental, né? Você vai falar um pouquinho de você, mas é tão importante isso, a gente trazer esse paralelo, porque as pessoas ficam, mas a China, né? O que eles comem lá, vai usar a dietoterapia. Eu estava falando disso aqui agora há pouco. Como é que vai ser aquela cultura, aquele jeito que eles usam os medicamentos, o que eles preparam as ervas, né? Mas como não aproveitar esse conhecimento de mais de 5 mil anos, como não aproveitar isso nesse momento em que a gente traz de volta os saberes mais antigos e as coisas mais que têm a ver com o todo, né? Do tratamento do todo e não do tratamento da doença. A gente não vai buscar tratar o vírus, a gente vai tratar a pessoa, a gente vai prevenir e a gente vai fortalecer essa pessoa para que ela possa passar, principalmente nesse momento agora em que todas as defesas têm que ser acionadas, né? Não só as defesas do corpo físico. Não sei se você concorda com isso. Apresente-se, por favor. Já falei Ô, demais gente. sozinha aqui. Eu estou aqui olhando, muito encantado, muito agradecido. Encantado nem tanto porque você, de alguma maneira, esteve em minha companhia, né, como interlocutora. Assim, você me nomeia como seu professor e como seu professor depois da sua formação. Mas eu prefiro ter muitos de vocês como interlocutores. Então, foi uma grande interlocutora, uma grande contribuição, uma grande construtora, junto com o amigo, de uma tônica que sempre foi aquela que, que, que se construiu ou que me capturou a partir de uma prática inicial, né, anterior à medicina chinesa, que foi de escutar de um jeito muito mais atento, minucioso, criterioso, fazendo a prova do novis fora de uma psicopatologia oriental que, se eu parto do princípio de que as doenças mentais são elas resultado da forma como o sujeito se relaciona com a construção dos conceitos, há de haver uma série de sintomatologias muito próprias do mineiro, muito próprias do carioca, muito próprias do brasileiro, que não se encontra, apesar da brilhante, da maravilha, da nona maravilha do mundo, que é a medicina tradicional chinesa, contribuir largamente. E você, sem sombra de dúvidas, ainda no início do projeto de uma psicopatologia oriental, aqui na escola, foi uma grande interlocutora. Então, publicamente, eu já fiz isso pessoalmente, mas Nossa, publicamente muito eu obrigada. externo muitíssimo a minha gratidão. Sou Sérgio Lisboa, sou professor há muitos anos, já talvez sem esforço eu não consiga dizer há quantos anos,
mas toda vez que eu estou em exposição para desenvolver alguma ideia, sobretudo com um convite tão carinhoso e feito com tanta antecedência, faz com que eu continue, que eu esteja nervoso, assim. Para Eu com falo que isso. toda sala de Vamos aula começar as risadas, que aí você já descontrai logo. toda Para sala com de isso. aula é sempre uma nova vez. Então, vou pedir desculpas se eu não conseguir trazer com clareza as dimensões da nossa discussão, porque eu estou realmente muito grato, muito emocionado, muito feliz com uma trajetória que é sua, só sua, anterior até às produções de lives, com uma preocupação holística. Essa é uma marca muito sua, né? Você, além muros do consultório, do serviço da odontologia, fez uma coisa que muitos de nós precisamos fazer para que façamos uma clínica humanizada. Aquele que vai ao consultório para dizer que algo incomoda no seu sistema odontológico, vai para dizer: os meus dentes não andam bem porque eu não me cuido bem, porque eu não sei me cuidar, porque eu não aprendi a ser cuidado, eu aprendi a cuidar. Então, ter conseguido circunscrever na sua prática essa dimensão do todo, lançar a mão de uma clínica da medicina tradicional chinesa como uma clínica de apoio que leva em consideração todos os itens nos quais um sujeito vai estar inserido, faz toda a diferença no seu trabalho e você ajuda a construir um mundo na saúde e na vida cotidiana melhor. Então, eu te agradeço o convite, agradeço a sua participação nesse campo profissional e continuo Sérgio Lisboa. Sérgio Lisboa, graduado em psicologia há 21 anos atrás. Há 26 me dedico ao entendimento da personalidade humana, com todos os compartimentos que fazem parte dela, né? Com as aptidões, com as habilidades, com os desenvolvimentos da sua fisiologia para uma boa sensorialidade, mas, sobretudo, a partir daí, com uma capacidade de perceber as coisas e as vicissitudes dessas percepções a partir dos vícios conceituais do seio onde estão inseridos. Então, nas nossas próprias vidas, na minha própria vida, eu me vi no seio social fazendo comentários ou lidando com certas pessoas como eu vi os meus avós lidando. E aquilo era uma referência. Até que o mundo apontou para mim que havia ali uma questão. Por que você faz essa diferença? E é isso que, de alguma maneira, faz com que nós sigamos a nossa vida repetindo comportamentos, porque eles são parâmetros. A gente não atravessa o portão até uma idade madura para ver que existem formas de preparar café completamente diferentes das que são preparadas na minha casa. Então, e arroz, eu já né? era... Como você já ensinou para nós, né? Tão bem. Eu já era muito esquisito aos 6 anos de idade. Então, eu digo, quando me perguntam da ferramenta clínica que eu utilizo para fazer clínica da saúde mental, eu falo a psicanálise, porque eu não tive saída. A psicanálise me achou. A psicanálise, aquela metáfora, né? Aquela alegoria da morte que vem como uma foice e que a pessoa pinta o cabelo, ela disfarça, ela esconde, ela muda e a morte sempre encontra ela no meio do caminho. Foi um pouco assim na minha trajetória. A psicanálise me perseguiu até quando eu me dei por rendido. E é uma das lentes que eu utilizo para enxergar o mundo. E já era um jeito que eu vi o mundo aos 6 anos de idade. Eu me lembro que aos 6 anos nós tivemos que fazer uma mudança de um bairro onde eu estava bem próximo dos meus primeiros colegas, dos meus primos, e que mudei para um bairro completamente diferente, distante, sem nenhum conhecido. E aí minha mãe me observou um tempo, até que ela falou comigo: meu filho, está tudo bem?
E eu, aos 6 anos, respondi, tá, você não tá achando difícil, não tá triste? Uai, mãe, eu tô, mas a gente pode voltar? Então, aí ela já achou que eu era meio esquisito, porque a reação comum é essa, né? A reação comum é, opa, peraí, esse menino tem que ficar de olho, porque ele vai ter uma febre, vai fazer uma infecção de garganta, vai ter uma otite. E eu não tive nada porque ali eu já tinha um jeito de observar a distância uma realidade e, a partir dos recursos que eu tinha, dar conta de uma realidade. Ó, Travou. é o que Voltou. se tem, tá posto, né? Então, dos 6 anos em diante, eu já era psicanalista. Olha E só interromper um minutinho. Tem uma pessoa aí perguntando onde tem esse curso de psicanálise. Eu já vou adiantar e responder para ela rapidamente aqui, que é claro que tem algumas escolas, né? Não só em Belo Horizonte, você se formou fora de Belo Horizonte também, isso é uma pesquisa rápida aí na internet, a gente consegue. Mas é o que eu gosto de falar. Nenhum bom psicanalista é só psicanalista. Você acabou de falar, você se formou com 6 anos de idade. Então, não é a escola, é a escola da vida. E são as outras coisas que a gente vai trazendo. Quando o meu primeiro dia de aula de acupuntura, no meu primeiro dia lá no outro imã antigo ainda, eu tive a certeza absoluta. Isso aqui é o primeiro degrau de muitos. muito Né? bem. Clarice Salles está aí participando. Clarice Salles é uma grande parceira para o resto da vida. É uma mulher que eu construí boa parte da minha história e construo desde que ela chega na minha vida. Eu tive o privilégio de ser pai de um filho dela, de uma filha maravilhosa que a gente cria diariamente juntos. E ela escutou isso muito de mim e fala e contribui para a gente. Ela é observar e dizer paciência. Exatamente. Era uma frase que eu sempre falava. A gente estava na efervescência dos dias e ela levantava ali alguma questão e eu falava paciência. O que eu preciso é tomar um bom banho e dormir uma boa noite de sono. Amanhã, isso que hoje está anuviado por uma série de desconfortos, por uma série de investimentos no outro e não em mim ao longo de um dia, vai desaparecer, porque dormir é a oportunidade que se tem de investir energia em si mesmo. E no dia seguinte os olhos estão mais vívidos. E a mesma realidade tem outro tom. E aí é possível tomar decisões mais acertadas. Bom, e aí então, na minha trajetória, bem no início, eu fiz ao mesmo tempo psicologia forense e psicologia hospitalar. Eu fui psicólogo intensivista durante 3 anos e servi a justiça belo-horizontina, mineira, durante 16 anos. Primeiro na delegacia especializada em crimes contra a mulher, depois na delegacia do idoso, depois na Dutra Ladeira e em um período da vida na Nelson Hungria. Numa contribuição aí num processo, na avaliação, como perito assistente, enfim. Mas sempre o norte foi a psicopatologia. E na minha época de consultório, e eu sempre cliniquei em consultório, depois de uma formação fora do país, eu voltei a atender no consultório e os pacientes, numa fase em que o transtorno depressivo era não responsivo às intervenções psicofarmacológicas e psicoterápicas, ainda que eu abrisse consultório todos os dias para atender o mesmo paciente. E aí caiu um folder da escola que eu me formei, da escola que eu fui professor e sou, da escola que eu recebi o convite para atender na clínica como acupunturista, da escola que me fez coordenador de curso e da escola que nos últimos 3 anos me fez diretor acadêmico dela. Essa escola se chama Incisimã
Eu, nesse momento, estou fazendo a live de dentro de uma das salas de aula da escola. É um enorme prazer para mim estar nessa casa, casa que me acolheu, casa que acolheu Elizabeth, casa que está de portas abertas, virtuais nesse momento, para acolher todos que quiserem informações sobre ela. A gente tem um site, que é o www.incisiman.com.br, onde toda a informação do curso, dos cursos que tem nessa escola, estão lá. E aí, nesses 15 anos que eu estou no Incisiman, a medicina tradicional chinesa vai se construindo. Então, talvez eu possa contribuir no momento do Covid-19 com a ideia de que nós, especialistas em alguma área da medicina chinesa, possamos dizer, por enquanto, a acupuntura não é possível, mas a clínica da medicina tradicional chinesa se faz por 5 égides, ou 5 ferramentais. Então, se eu disser, vocês vão espremer uma colher de sopa de limão, vão retirar o sumo na mesma quantidade de um gengibre e vão associar a isto uma colher de mel, eu vou estar sugerindo que em jejum pela manhã vocês desenvolvam um estímulo à energia de defesa do organismo. E outras contribuições que a dietética chinesa, como o uso das substâncias purgativas, das exonerativas do calor, a canela, o cravo, que são muito bem-vindos nesse momento para a gente produzir um efeito chamado efeito diaforético. Ou usar de dentro para fora uma energia que expulse qualquer tipo de agente invasor. É exatamente disso. Não, exatamente disso que eu estava falando um pouquinho antes de você entrar, né? Expliquei um pouco de como a medicina chinesa se forma dessas ferramentas, como que ela contém, né, outras coisas além da acupuntura e como a dietoterapia precisa ser interpretada dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa cultura, para que ela seja aproveitada mesmo, porque as pessoas que me procuram no consultório, que já têm uma indicação, que já conhecem, que já ouviram falar, né, da acupuntura, por exemplo, elas já vêm preparadas, elas já sabem que aquilo vai ter a sua indicação e a sua eficácia, mas que a gente precisa levar um pouco desse conhecimento, que as pessoas que nos assistem agora, que vão assistir, né, depois, enquanto a live estiver aqui no Instagram, que elas levem um pouquinho disso para o resto das pessoas, porque que não tem esse contato, porque a medicina chinesa, ela contribui demais, ela pode contribuir demais no nosso dia a dia, com coisas simples, com também idas ao consultório, se for necessário, como eu estava falando, com toda a proteção, né? O que não pode é ficar em casa morrendo de dor travado, como não pode também ficar com dor de dente. Então, eu me disponibilizo com todos os cuidados de ir ao consultório, estamos nessa linha de frente, você também, né? A saúde mental a gente ainda consegue fazer online, mas a pessoa morrendo de dor vai ficar se entupindo de remédio, principalmente no momento que a gente precisa evitar, né, alguns tipos de medicamentos. Então, essa conversa vem muito a contribuir nesse momento para que essa informação ela possa se alastrar um pouco. O que a medicina chinesa, que não é a medicina tradicional chinesa, que não é só acupuntura, contribui e ajuda, né? No físico, no mental, né? Você falando aí muito bem, mostrando muito bem sobre a saúde, esse equilíbrio, né? Que não tem como a gente fugir, que eu também fui atraída por esses estudos, né? Do mental e desde sempre, antes de começar a fazer odontologia, vou confessar aqui, pouca gente sabe disso. Eu tinha, né, aquele desejo, vou fazer psicologia, vou estudar psicologia. Mas aí comecei a trabalhar com um dentista, trabalhei com ele 12 anos, né, incluindo o tempo que eu estava na faculdade,
E por ser auxiliar desse dentista, eu me encontrei e falei, não, é odontologia. Depois que eu terminar a odontologia, eu vou fazer psicologia. Era o meu plano. E aí eu fui ter a psicologia, a disciplina dentro da odontologia. E vou confessar que eu fiquei um pouco frustrada. Eu achei, assim, que ia ser ainda um degrauzinho muito pequeno, que além daquilo ali eu ia ter que buscar outras coisas. E aí foram vindo essas outras coisas. E aí cai, né, a medicina tradicional chinesa com tudo junto, com um pacote completo. Falando de alimentação, falando de medicamentos naturais, que eu sempre gostei, com o que eu faço hoje, né? E aumentando essas possibilidades para que eu continuasse com o meu trabalho e aumentasse mais ainda o meu campo de atuação na pessoa como um todo, na coisa do holístico aí, né? Como você nomeou bem. Porque não é só a pessoa com ela mesma. Não é só o autoconhecimento que eu falo tanto aqui, que é tão importante. É ela com o mundo, é ela com o trabalho, é ela com as plantas, é ela com a natureza, é ela com... Enfim, né? Tudo Sim. isso que a gente está falando. Tem um monte de coisa Temos bacana que para ficar de olho falar. no tempo aqui, hein? Para eles não tirarem a gente do ar deseducadamente. Eu vou controlar para não ficar aquela coisa assim, sumiu e pronto. Mas ainda temos um E tempinho. da medicina chinesa, por exemplo, um treino do Qigong é fantástico. Por quê? Cada movimento do Qigong, são 8 movimentos, faz com que, uma vez adequado o exercício, o movimento correto, com os braços, com a cabeça, com os ombros, com o quadril, com as pernas arqueadas, quando o exercício pede, quando o movimento pede, e uma incursão respiratória completa. Quando você, ao inspirar, faz o movimento correto, cada um desses movimentos vai trazer saúde energética, portanto funcional, para cada órgão do corpo. O primeiro Vamos movimento vai falar. trazer. Só fala pra gente o que é o Qigong, para quem nunca ouviu falar aí, né? Que você estava falando de que é composta a medicina chinesa. Então a Sim, gente já a sabe da medicina acupuntura. chinesa tem 5 ferramentas. A gente tem a acupuntura como medicina externa, a gente tem as massagens e manipulações chinesas, Tuiná é o carro-chefe, como medicina externa. A gente tem os exercícios terapêuticos chineses, Qigong, Liankun. O Liankun é até muito utilizado por alguns centros de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte, como grupo operativo, né? Que é bem Uhum. bacana, são 18 movimentos do Liankun. E as medicinas, e as duas coisas que compõem a medicina interna, que é a farmacologia e clínica chinesa e a dietética e clínica chinesa. A dietética é muito interessante de conhecer, porque eu posso preparar alimentos anti-inflamatórios, eu posso preparar alimentos exudativos, eu posso preparar alimentos que dão saúde energética e funcional à essência ou à base do nosso sistema imunológico. Então tem muita coisa bacana Semana que que a vem eu já dietética programei uma live sobre os alimentos e a dietética chinesa com certeza vai estar nisso, viu? Vai ser uma fantástico, live só para falar disso. fantástico, muito contribuinte. E a fitoterapia, ela depende, como todas as outras ferramentas da medicina tradicional chinesa, de um diagnóstico preciso e apurado. Mas, sobretudo, a fitoterapia e a acupuntura e as massagens e manipulações dependem de que um profissional possa norteá-los. Um instrutor do Liankun, do Qigong, é importante, é fundamental, mas uma vez aprendendo a sequência, é a recomendação que o médico faz que o paciente contribua com a sua terapêutica também em casa, prescrevendo um grupo alimentar para um determinado princípio terapêutico e prescrevendo o primeiro movimento, o quarto movimento. Então, alguns, depois de um diagnóstico preciso,
podem ser feitos de casa. Já a farmacologia, a acupuntura e os recursos terapêuticos manuais, a gente precisa de ir ao consultório. Estamos muito preparados, né? Elizabeth atende em consultório tanto quanto eu, então temos lá os nossos propés, temos lá as nossas luvas, os nossos óculos de proteção, nossas toucas, nossas máscaras, o jaleco higienizado, a nossa vestimenta de TNT descartável e todo tipo de proteção, oferta para Olha que a a Laura higienização... entrando aí, ó. Oi, pai. Oi, filha! Falou dela, ela apareceu. Pois Lindíssima. é. Então, não tem que ficar em casa sentindo dor, não tem que ficar em casa passando mal. E mesmo as crises, que são tipicamente crises de transtorno ansioso generalizado, que é bacana falar, né? É uma multiplicidade. O que acontece no período em que eu estou confinado? Eu estou confinado a pensar uma realidade intramuros, às cegas do que se vê, do que acontece fora. E num determinado momento, como as mensagens chegam full time, de talvez aquilo que eu vejo como reportagem surgir para mim como dúbio, porque esse momento é um momento de enorme efervescência de pessoas que por um traço de personalidade ou por uma alteração de traço de caráter, aproveitam-se do momento caótico para trazer ainda mais incerteza, insegurança, instabilidade. Então, quando eu estou vendado dentro de casa, e quando as informações que me chegam, todas elas passam agora pelo meu crivo como não sendo tão verdadeiras assim, uma vez que eu estou afastado do movimento de poder conferir de perto se isso de fato é verdade, eu desenvolvo uma elucubração. Então, o mecanismo de elaborar bem as ideias fica movimentado, ou seja, fica acelerado. E surge a expressão, e se isso não passar? E se a hora que... Se, se... A internet está falhando um pouquinho. Oi? Travou, né? Deu uma travadinha. Agora voltou, seu. Isso, voltou. Então, e se vai... Esse e se recalcitrante e se, vai exigindo um derrame de um marcador químico na minha corrente sanguínea, que é feito para me preparar para a guerra, onde a minha musculatura estriada, que é a minha musculatura de movimento, então, a musculatura da cintura escapular, bíceps, tríceps, os vastos laterais e mediais, quadrado lombar, toda essa musculatura que é necessária para eu lutar contra um inimigo, que é um inimigo invisível, não corporeificado, faz com que eu guarde essa substância na minha corrente sanguínea e na minha musculatura estriada sem consumo. Ideal seria que eu, na hora em que percebesse que eu fiz isso demais naquele período da manhã, eu fizesse 2 horas de esteira. Para eu gastar da corrente sanguínea essa substância, que, uma vez derramada sem uso, vai causar em mim boca seca, transpiração palmar e plantar, sensação de bolo na garganta, dispneia e uma sensação de alterações cardiovasculares, além de tontura e vertigem. Todas essas são reações neuroquímicas decorrentes do processo de pensamento acelerado. Então, o ideal é, independente daquilo que eu pense, isso só vai passar quando o tempo de todas as coisas chegar. Há um tempo para todas as coisas.
Por isso, então, a frase que a Clarice lembra para a gente aí no grupo, paciência, é a frase que ela ouviu e todas as pessoas que convivem comigo ouvem da minha boca. Paciência. Há um tempo para todas as coisas. O tempo desta pandemia, o tempo deste momento insólito, vai passar. E aí nós vamos, a partir dos escombros, fazer aquilo que todas as nações, por um investimento ou pela existência energética inata, chamada pulsão de autoconservação, vamos nos juntar e reconstruir a partir dos escombros. Escombros sociais, escombros psicoemocionais, escombros financeiros. Juntos, quando pudermos sair à porta, por um impedimento natural, inato do humano, nós vamos reconstruir. Só que bem mais fortes, eu acredito. Sim. Bem Sim. mais preparados, né? Porque, Sim. inclusive, se tivermos a sabedoria de aproveitar essa musculatura para direcionar isso para essa força de trabalho, né? Direcioná-la no sentido de que ela seja útil na mente também, para que eu me sinta embasado para continuar, para fazer, para recomeçar, para ir além. Eu acho que mesmo as questões que parecem só físicas, a gente pode e deve direcioná-las, porque é uma energia muito potente, é uma energia muito poderosa. Ou estou enganada? Não, de forma alguma. E hoje, atendendo um paciente em psicanálise, ali das produções oníricas, que são tão importantes nos consultórios de psicanálise, e também por algo que ele chamou como conclusivo daquele tempo ali de uma semana, passada a sua última sessão, eu fiz uma sugestão, o que é pouco comum que a gente faça, dependendo do tempo da clínica de cada paciente que a gente acolhe, mas eu propus, olha, aí você tem material suficiente para fazer um trabalho de simbolização tal qual a sua psicanálise. Escreva um texto técnico, um texto científico, que capture também esse momento romântico da forma como você traz. Porque a palavra é a morte da coisa. Então, o paciente que chega no pronto atendimento com uma dor abdominal difusa, por isso, não se sabe ao certo de onde ela parte, passa por um exame palpatório do clínico que está, né, do plantonista que está avaliando, e ele suspeita, dependendo da região palpada, tratar-se de uma inflamação do colo, então de uma colite. Ele pede uma proteína C reativa, né, um PCR, para identificar quadros evolutivos de processo inflamatório, infeccioso, mas pede um diagnóstico por imagem. Então ele pede um ultrassom. E aí vem para ele o resultado e ele fala, bom, como eu suspeitei, realmente é uma colite. Antes de ser prescrita a medicação que vai aliviar esse paciente, 50% da dor desaparece. Porque aquilo que era um horror do inominado, agora tem nome, chama colite. Então a palavra é a morte da coisa. Se isso que eu estou vivendo vai ficando tão absurdo, no qual eu estou absorto, peraí. A palavra é o endereço. Então deixa eu escrever. E aí, à medida em que eu vou escrevendo, sem rigor, as palavras vão capturando isso que ainda não tem nome. E funciona maravilhosamente bem. A minha Sim. prática agora desses atendimentos online, eu tenho presenciado assim, resultados. Eu me disponibilizo sempre a atender e a responder as mensagens de WhatsApp dos meus pacientes, né? Talvez eu não consiga no momento que eles escrevem, eu sempre falo isso, não pode, talvez eu não responda naquele momento, mas pode mandar. Por quê? Só dele escrever,
o que está se passando com ele naquele momento, só dele colocar em palavras aquilo ali no WhatsApp, às vezes eu consigo ver só algumas horas depois. Quando eu vou ver, ele já colocou embaixo, já resolvi. Já está tudo bem. Sim. Já Ou melhorei. seja, a palavra foi a ferramenta, né? Sim, Apropriar-se da sim. palavra, o exercício de simbolizar faz com que, quando você der retorno, ele fala, já passou. Já passou. Passou Mas porque eu escrevi. vamos caminhar para o nosso fechamento aqui, que a gente tem 5 minutos. Mas que Tá uma bom. delícia essa conversa, mas tem muita coisa aí para a gente discorrer aqui a tarde inteira, né? Mas eu acho muito importante a gente repetir e focar, né, que esse conhecimento todo que a gente tem hoje, que não é necessário uma ressonância, não é necessário um exame de sangue, que não é necessário que o paciente esteja na nossa presença para que a gente faça o diagnóstico, que isso seja espalhado, que isso possa ser utilizado e aproveitado nesse momento, que as pessoas passem a aprender a buscar esse auxílio e esses serviços que muitas vezes funcionam mais rapidamente, né, do que ficar lá no hospital aguardando o diagnóstico por imagem, aguardando o resultado que só sai daqui a não sei quantos dias. O quanto a medicina chinesa pode trazer para a gente, o quanto esse olhar do profissional holístico, do terapeuta, do professor, né, precisa ser. O Sérgio parece que perdeu a conexão, mas vamos encerrando já. Esse todo, ele precisa ser valorizado. E eu vou agradecer, né, a participação. Vamos ver se ele consegue voltar um pouquinho aqui. Mas essa conversa eu sei que ela rende bastante. Eu vou voltar com outras lives, com outros assuntos relacionados à medicina chinesa também. E esse horário, a internet funciona um pouquinho melhor, mas infelizmente a gente tem esses cortes, né? Mas agradecer mais uma vez essa sua participação e que essa rede aí continue crescendo, né? Dê a sua despedida aí nesse último minuto. Muito obrigada mais uma Pois vez. estou muito agradecido. É uma tarde que se inicia muito emocionada, assim, torna a insistir o seu trabalho no meu trabalho é muito mais um trabalho de interlocução do que como você me nomeou, seu professor e o professor que você tem por referência. Imagina. Na verdade, nós somos colegas e você é uma provocadora de produções. E que bom, assim, é só assim que a gente faz uma clínica que procura levar saúde e bem-estar para o mundo. Então eu agradeço que as suas mãos abençoadas sigam tocando e curando. É um desejo meu, foi meu desejo, será sempre para todo mundo que passou pelo trabalho comigo. A todos eu desejo muita saúde, sobretudo mental, de perceber. Se eu cumprir aquilo que me recomendam, lavar bem as mãos, a higienização dos produtos que eu trago de casa, enfim, se eu cuido bem da minha higiene, nada vai me acontecer, isso vai passar. Nós estamos à disposição para atender nos consultórios, com todo o parâmetro, todo o cuidado e norma de biossegurança. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua iniciativa. Obrigada. Agradecer a participação da Clarice, eterna, querida, amada, minha filha, né, não precisa dizer o quanto amo, minha amiga Poliana, que estava aí, Olguita, Cecília, a turminha que está aqui também com a gente na sala de aula, né, no Incisimã, o convite para conhecerem a escola, né, para visitarem o site, para virem aqui quando for presencialmente possível, enfim. E o lamento